sou muito feliz. Estoy muy contento. Eu sirvo a Deus desde os meus 17 anos. Yo sirvo a Dios desde mis 17 años. Esse ano completam 34 anos que fui ordenado pastor. Este año completo 34 años desde que fui ordenado pastor. Mas já sirvo há 40 anos. Pero ya sirvo hace 40 años. Então sou feliz. Entonces estoy feliz. Eu continuo chorando na mensagem. Y continúo llorando en los mensajes. Continuo me emocionando na presença de Jesus. Continúo emocionándome en la presencia de Meu Jesús. coração continua cheio de fogo e paixão por Jesus. Mi corazón continúa lleno de fuego por Jesús. Minha alegria é servi-lo. Mi alegría es servir. Eu recebi um chamado Yo recibí un llamado quando eu tinha 17 anos de idade. cuando tenía 17 años. E desde o dia que Deus me chamou, Y desde que Dios me llamó, tudo para mim ficou para trás. todo para mí se fue, dejé todo atrás. Eu tive um chamado e Deus me chamou para sofrer lá na Rússia. Yo tuve un llamado y Dios me llamó a sufrir allá en Rusia. Eu estava pronto para morrer por Jesus na Rússia. Y yo estaba listo para morir por Jesús en Rusia. Então comecei a me preparar para ir para a Rússia. Y entonces me empecé a preparar para ir para Rusia. Fui para o seminário com 19 anos. Fui al seminario con 19 años. Com 21 anos já fui ordenado pastor. A los 21 ya fui ordenado pastor. Recebi vários convites para ser pastor de uma igreja local. Y recibí más de una invitación para ser el pastor de algunas Muitas iglesias igrejas me locales. convidaram. Muchas iglesias me estaban Mas eu sempre invitando. falei não. Desculpa. Eu sempre falei não. Y yo siempre dije no, Porque eu falei, eu estou indo para a Rússia. porque dije voy a ir para Eu Rusia. vou morrer por Jesus lá. Voy a morir por Eu Jesús quero allá. glorificar o nome dele lá. Voy a glorificar el nombre de E Jesús algumas allá. pessoas dizem, você nunca vai chegar na Rússia. ¿Quién? Algumas pessoas dizem, você nunca vai chegar na Rússia. Pero algunas personas me decían, tú nunca vas a llegar a Rusia. Eu disse, eu vou chegar porque Deus me chamou. Y yo les decía, voy a llegar porque Dios me llamó. Então, terminei o seminário depois de 4 anos de estudo. Y después de 4 años de estudio terminé el seminario. Depois fiz mais um ano de missiologia. Después hice más un año sobre E chegou o misiones tempo de ir para o campo missionário. y decidí ir al campo misionero. Chegou o tempo de Y ir. llegó el tiempo de ir. Não tinha dinheiro, Não não tinha- plata, não tinha money, No tenía dinero, no tenía, mas tinha um coração cheio de fé. pero tenía un corazón lleno de fe. Então a missão falou o seguinte, tu vai como? Y entonces la misión me dijo lo siguiente, ¿cómo vas a ir? Eu falei, eu não sei, mas eu vou. Yo les dije, no sé, pero voy. Então a missão me emprestou dinheiro para comprar passagem para mim, minha esposa e meu filho que tinha 2 anos. Entonces la misión me prestó dinero para mí, para los pasajes míos, el de mi esposa y el de mi hijo que tenía 2 años. Só que o dinheiro só dava para comprar a passagem em um voo chamado Aeroflot. Solo tenía el dinero para poder pagar el pasaje en un vuelo que se llamaba Aeroflot. Alguém já ouviu falar da Aeroflot? ¿Alguien ya É oyó? uma companhia russa de aviação conhecida pela companhia que mais cai avião. Es una compañía conocida como la compañía de aviones en la que más aviones se ha caído. Então, o dinheiro só dava para comprar ali. Y entonces el dinero solo daba para comprar Mas ahí. Deus tem os seus mistérios. Pero Dios tiene sus misterios. Nós fomos nesse avião. Nós embarcamos nesse avião. Y nosotros nos subimos a ese avión. Nós íamos para a Inglaterra primeiro. Fuimos primero a Inglaterra. Só que chegou uma hora que eu não sabia mais onde eu estava. Solo que llegó un momento en el que no sabía dónde estaba. Porque esse avião parou em tanto lugar, Porque ese avión paró en tantas partes, mas de repente eu descobri que tinha parado na Rússia. pero de repente me di cuenta que había parado en Rusia. Sabe o que eu fiz? ¿Saben qué hice? Eu comprei um cartão postal Compré un sobre para cartas e mandei para aquela pessoa que disse que eu nunca ia chegar na Rússia. y se lo mandé para la persona que me dijo que nunca iba a ir a Rusia. Eu falei, eu estou na Rússia porque Deus disse que eu ia chegar na Rússia. Y le dije, estoy en Rusia porque Dios me dijo que iba a ir a Rusia. Porque nosso Deus é um Deus de promessa e que cumpre a promessa que Ele faz. Porque nuestro Dios es un Dios de promesas que cumple las promesas que Amém? hace. Você crê assim?
Deus tem promessa para você. Dios tiene promesas para ustedes E Ele é fiel para cumprir. y Él es fiel para cumplirlas. Depois desse período de Inglaterra, 2 anos estudando inglês, Después de ese periodo en Inglaterra estudiando chegou o tempo inglés de por ir 2 años, definitivamente para a Rússia. finalmente iba a ir a Rusia. Mas comecei a orar e Deus falou para... Deus não abriu as portas para a Rússia, para morar lá. Pero entonces empecé a orar y Dios no me abrió las puertas para que pudiera vivir allá. Então Deus mandou um profeta na minha casa, ainda na Inglaterra, Entonces Dios mandó un profeta en mi casa en Inglaterra e falou para nós: vou mandar vocês para a Polônia. y nos dijo, los voy a mandar a Polonia. E eu falei: meu Deus, o que é que eu vou fazer na Polônia? Y yo le dije, Dios, ¿qué voy a hacer en Polonia? Mas temos que ser obedientes. Pero tenemos que ser obedientes. Missionário tem que ser obediente à voz do Espírito Santo. Los misioneros tienen que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Estava tendo um conflito lá. Y tenía un conflicto allá. E falaram: você vai chegar lá e você vai cair de paraquedas. Sabe o que é cair de paraquedas? Sí. Y me dijeron, usted va a llegar ahí, se va a tirar de E paracaídas tu vai resolver o problema. y vas a resolver el problema. Falei: Jesus, misericórdia. Disculpa. Falei: Jesus, Y misericórdia. dije, uy, Dios mío, misericordia. Mas fui para a Polônia. Pero fui a Polonia. Quando eu cheguei na Polônia, foi o pior inverno de mais de 20 anos. Y cuando llegué a Polonia, estaban en el peor invierno de hace más de 20 años. Menos 34 graus. Menos de 34 grados. Eu falei: Jesus, eu estou na fronteira do fim do mundo. Y le dije, Jesús, yo estoy en la frontera del fin del mundo. Eu falei: o que é que eu vou fazer aqui? Y le dije, ¿qué voy a hacer acá? Então tinha um grupo de umas 17 pessoas Y había un grupo de unas 17 personas e tinha um missionário que me antecedeu. y había un misionero que había llegado antes que yo. E aí eu cheguei para esse missionário, comecei a ajudá-lo. Y empecé a ayudar a ese misionero. E eu falei: eu vou fazer tudo que você precisar e vou te ajudar. Y yo le dije, voy a hacer todo lo que tú necesites, te voy a ayudar. Então ele colocou um culto de oração nas minhas mãos. Y entonces él puso un punto de oración a mis manos. Ele falou: você vai cuidar do culto de oração. Y me dijo, tú vas a cuidar de este punto de oración. Eu falei: tá bom, arrumei um tradutor Y entonces le dije, está bien. e comecei a fazer o culto de oração. Y con el traductor empecé a hacer un culto de oración. Vocês não têm ideia do que era a Polônia naquele tempo. Ustedes no tienen idea de lo que era Polonia en ese tiempo. Não tinha nada, No había nada, só frio. solo frío. Mas Deus começou a operar no culto de oração. Pero Dios empezó a actuar en ese culto de E oración. algumas pessoas começaram a passar na rua e entrar no lugar que estávamos tendo culto de oração. Y algunas personas empezaron a pasar por la calle, a entrar al lugar en el que estaba el culto E de falaram: o que é oración. que está acontecendo nesse lugar? Y preguntaban, ¿qué está sucediendo acá? Eu ouvi, não resisti, tinha que entrar aqui. Yo vi, no me aguanté, tuve que entrar. E muitas pessoas começaram a se converter. Y muchas personas empezaron a convertirse. Gente, eu estou falando de Polônia. Estoy hablando de Polonia. Polônia. Uma pessoa, quando se convertia na Polônia, Cuando una persona se convertía en e Polonia, a família descobria, expulsava de casa. si las familias lo descubrían, lo sacaban de la casa. E eles tinham que ler a Bíblia debaixo do cobertor. Y ellos tenían que leer la Biblia debajo de las cobijas. E quando eu ia batizar, Y cuando yo los iba a bautizar, eles diziam: pai, eu estou indo nadar. Eu estou indo para nadar, to swim. Eles falavam para os pais que iam nadar. ellos le decían a los padres, padres, voy a ir a nadar. Mas eu ia batizar eles. Pero les iba a bautizar. Que eles não podiam declarar. Porque ellos no podían Esse era o declararlo. contexto de Polônia. Este era el contexto de Polonia. Eu só estou falando isso para vocês entenderem, porque eu vou falar de missões, que é o meu tema, que eu gosto de falar. Y les estoy hablando esto para que tengamos un contexto de lo que les voy a hablar, que es de Então, misiones. chegou um momento que aquele missionário veio para mim e falou: pastor Jeremias, eu sou evangelista, eu não sou pastor. Entonces hubo un momento en el que el misionero me dijo, pastor, yo soy evangelista, yo no soy pastor. Então você vai ser o pastor. Entonces tú vas a ser el pastor. Tinha 17 pessoas, Son 17 personas, talvez uns 20, não sei. tal vez unas 20, no sé. E aí eu falei para ele assim: eu não falo polonês, Y yo le dije, pero yo no hablo polonés. como é que eu vou ser pastor? ¿Cómo es que voy a ser pastor? Como que eu vou atender as pessoas com tradutor? ¿Cómo es que voy a estarlas ayudando con un traductor? Aí eu falei para minha esposa: Y ahí le hablé a mi esposa, bem, o que é que eu faço? ¿qué hago?
A gente foi orar. y fui a orar. E aí eu falei para ele, não, eu vou fazer tudo que você quiser como pastor, mas não serei o pastor da igreja. Y yo le dije a él, mira, no, yo voy a hacer todo lo que tú quieras como pastor, pero no voy a ser el pastor Él titular falou, de la iglesia. Fechado. Tá certo. Y él dijo, listo, trato. Como faz Así no es, Brasil, assim, ó. como hacemos en el Brasil. Fechou. Aliança. Cerrado. Aí eu fiquei em paz. Y ahí yo quedé con paz. Só que quando foi no próximo domingo eu fui para a igreja. Solo que cuando llegué el próximo domingo a la E iglesia, esse missionário foi à frente e disse, eis aqui apresento o vosso novo pastor. y el pastor llegó y me pasa al frente y me dice, vengan, les presento al nuevo pastor. Eu falei, bem, minha esposa, Y yo le dije a mi esposa, ven, vamos para casa. vámonos a la casa. Vamos arrumar nossa mala. Vamos a guardar nuestra maleta A gente foge de y noite. y huimos por la noche. Quando ele procurar, a gente já foi embora. Cuando él nos busque, nosotros ya huimos. Essa foi a ideia. Esa era la idea. Mas novamente o Senhor mandou alguém na nossa casa. Pero nuevamente Dios mandó a alguien a E nuestra casa falou, Jeremias, y dijo, Jeremías, eis que eu te estabeleci. yo te establecí. Você não tem que fazer nada. Tú no tienes que hacer nada. Você só precisa buscar a minha presença. Tú solo necesitas E o buscar mi restante presencia. eu vou fazer. Lo demás yo lo voy a hacer. Então começou a acontecer muitos milagres na igreja. Entonces empezaron a suceder muchos milagros De en la 17 iglesia. pessoas, nós fomos para mais de 60 em cerca de 3 meses. De 17 llegamos a 60 personas en Eu alrededor estou de 3 falando, meses. estou falando de Polônia, onde 90% das igrejas têm de 30 a 40 pessoas. Y estoy hablando de Polonia, donde 90% el das 90% igrejas de las personas tiene de 30 a 40 personas por iglesia. é muito pequena. São A muito igreja pequenas. em 3 meses foi para 60 e também não era de brasileiros nem de outra cultura, só de poloneses. La iglesia llegó a 60 y no eran con brasileños, eran de personas Porque de Deus Polonia. começou a fazer milagres. Porque Dios empezó a hacer milagros. E um dos milagres que eu queria falar para vocês, porque eu vou entrar aqui agora na minha temática, Y uno de los milagros que Dios hizo, que quiero Que hablar con marcou ustedes muito a por minha la tema, vida. que marcó mucho mi vida, quando no domingo seguinte eu fui orar por uma senhora. cuando al domingo siguiente fui a orar por una señora, E eu estava orando em português e inglês. yo estaba orando en portugués y en inglés. E de repente essa senhora chamou um tradutor. Y de repente esa señora llamó al traductor. E ela começou a falar, pastor Jeremias, onde é que você aprendeu a falar polonês tão direito, tão rápido? Y ella me dijo, Pastor Jeremías, ¿cómo es que usted aprendió a hablar polonés tan rápido? Eu falei, eu só sei falar banana, Yo le dije, yo solo sé decir banana, porque é igual em português e polonês. porque es la misma palabra en portugués y en polonés. Ela falou, não. Y ella me dijo, no. Quando você estava orando, eu entendi tudo em polonês. Cuando tú estabas orando, entendí todo en E polonés. Deus me curou. Y E Deus me curou. y Dios me curó. Através daquele momento, então nós entendemos Entonces, y a través de ese momento, y entonces que entendimos missões têm a ver com obediência. que las misiones tienen que ver con obediencia. Quando nós obedecemos a ordem do Senhor, Cuando nosotros obedecemos las órdenes del Señor, então as coisas acontecem. ahí las cosas suceden. Deus é um Deus de milagre, amém? Dios puede hacer Vocês creem que milagros. Deus faz milagre ainda hoje? Tenho certeza que o pastor de vocês é cheio de fé. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer un milagro ahora? Yo estoy seguro que el pastor es un pastor de fe. Então nós cremos em milagres. Entonces nosotros creemos en milagros. Então prepare o seu coração para o milagre. Entonces preparen su corazón para milagros. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho de missões, que é minha área e eu amo falar. Entonces vamos a hablar un poco de misiones, que es mi área, y vamos a discutir del Toda a tema. minha vida foi pautada pela obra missionária, até hoje. Todo fue impactado. Todo foi minha vida toda girou em torno de Toda mi missões. vida estuvo centrada en las misiones Continua até y hoje. continúa hasta el día de hoy. Então tudo que nós fazemos está voltado para missões. Entonces todo lo que nosotros hacemos va a llegar a las misiones. Então eu vou falar hoje, agora logo no começo, sobre a cosmovisão Entonces hoy voy a hablar sobre la cosmovisión teocêntrica da Bíblia teocéntrica de la Biblia e a missão de Deus. y
y la misión de Dios. Por que que isso é muito importante? Esse é um estudo que precisa prestar muita atenção. Y esto es muy importante, es un estudio que necesitan prestar atención. Então, falar sobre uma base missional, Entonces habla de una base misionera. a Bíblia só será clara se mudarmos o nosso pensamento acerca de missão. La Biblia habla que nuestra mente solo va a ser mudada si cambiamos, O nosso pensamento, a nossa forma si de cambiamos pensar, nuestra manera de pensar. certo? Do nosso propósito humano com a missão Nuestro propósito humano con la misión, para o propósito de Deus. cambiar ese propósito para el propósito de Dios. Da maneira de realizar missões De cambiar la manera de realizar las misiones para a maneira de Deus. para la manera de Dios. De uma cosmovisão antropocêntrica De una cosmovisión antropocéntrica para uma ou eclesiocêntrica, a igreja, para una eclesiocéntrica, para uma cosmovisão teocêntrica. para una cosmovisión teocéntrica. A nossa visão não pode estar focada no homem, Nuestra visión no puede estar enfocada en el hombre nem é da igreja, ni en la iglesia, mas é a cosmovisão em Deus. pero es la cosmovisión en Isso Dios. faz toda a diferença. Y eso hace toda la Quando nós diferencia falamos de missões, cuando nosotros hablamos de misiones. ao mudarmos a nossa perspectiva dessa forma Cuando cambiamos nuestra perspectiva de esta manera e buscarmos uma definição bíblica do que queremos y dizer buscamos una definición bíblica de lo que queremos decir com o termo missão, con el término misión, estamos perguntando: estamos preguntándonos de quem afinal é a missão? de quién al final es la misión. De quem é a missão? ¿De quién es la misión? É muito importante essa pergunta. Es muy importante. De quem é a missão? ¿De quién es la misión? É da igreja? ¿Es de la iglesia? É do pastor? ¿Es del pastor? É minha particular? ¿Es mía? Não. No. É importante entendermos, a missão ela é de Deus. Es importante saber esto. La misión es de Dios. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versículo 10, diz assim. Cuando ustedes abren la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, Eu vou versículo ler 10, aqui rapidinho. Diz assim: e clamavam em alta voz: la voy a leer rápidamente. Dice, y clamaba a alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, la salvación pertenece a nuestro que Dios, se assenta no trono e ao Cordeiro. que está sentado en el trono y al Cordero. Em outras palavras, a missão pertence a La misión pertenece a Deus. A Deus. Ela não é nossa. ella, no es A nuestra. missão é de Deus. La misión es de Dios. Certamente flui de Deus toda e qualquer missão que venhamos a nos envolver. Y ciertamente es de Dios a cualquier misión a la que nos queramos envolver. A igreja, eu, você, nós nos envolvemos na missão que Deus está desenvolvendo. La iglesia, yo y tú nos envolvemos en la misión que Dios está queriendo para la iglesia. Porque a visão e a motivação, a iniciativa da missão vem de Deus. Porque la visión, la motivación y la iniciativa vienen de Dios. Deu para entender? ¿Entendieron? Ou estão na dúvida? ¿O tienen No final algo vocês vão de entender. dudas? Afinal, a missão não foi criada para a igreja. Al final, la misión no fue creada para la iglesia. Escuta isso, parece um paradoxo, mas não é. Escuchen esto, parece una Escute o paradoja, final. pero no lo es. Mas a igreja foi criada para a missão. La iglesia fue creada para la misión. Porque a missão vem de Deus Porque la misión viene e a de Dios. igreja se envolve para cumprir a missão que é de Y la iglesia se envuelve para cumplir la misión que es de... Deus. Deu para entender? Não pode Entenderam? sair com dúvida. Não Se podem tiver quedar dúvida, com pergunta dúvidas. para o pastor Vitor. Se tiver dúvida, pergunta para o pastor Si Vitor. quedan con dudas, le A preguntan al pastor missão Víctor Hugo. é
de Deus. Isso é muito La importante. misión es de Dios. Esto Então, es muy importante. Eu vou falar de algumas missões aqui. Y voy a hablar de algunas misiones Mas aquí. antes eu queria abrir um parêntese para vocês entenderem isso. Pero quiero primero hacer un paréntesis para que entiendan esto. Quando você sai a um campo missionário motivado por amor apenas a um povo, Cuando ustedes salgan al campo misionero motivados para ayudar a un pueblo, só para ajudar o povo, solo para ayudar al pueblo, porque você ama aquele povo, porque ustedes aman a aquel pueblo, você corre um risco muito grande de ser frustrado. entonces vas a correr un riesgo muy grande de ser frustrado. Principalmente se você for a um povo que te rejeita. Principalmente si vas a un pueblo que te rechaza. Quando você dedica o seu tempo, a sua vida no meio daquele povo e ele não te aceita. Cuando tú dedicas tu tiempo a ese pueblo y ellos no te aceptan. Mas quando a sua motivação está na missão de Deus, porque você ama a Deus, Pero cuando tu motivación está en la misión de Dios porque es su voluntad, ainda que o povo te decepcione, incluso si el pueblo te decepciona, você não se decepciona, ustedes no se decepcionan porque você está cumprindo o que Deus lhe chamou para fazer por amor a Deus. porque ustedes están cumpliendo lo que Dios los ha llamado a hacer por amor a Dios. Por que nós amamos os pecadores? ¿Por qué nosotros amamos a los pecadores? Porque Deus os ama. Porque Deus amou o mundo de Porque tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Dios los ama, porque de tal manera dio Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que no se pierda todo aquel que en él crea. Então nós amamos tudo aquilo que Deus ama. Entonces nosotros amamos todo aquello que Dios ama. Isso é um ponto muito importante. Este es un punto muy importante. Eu passei por uma situação muito difícil na Polônia. Yo pasé por una situación muy Eu estava difícil en andando na Polonia. rua, Estaba caminando en la rúa e um grupo de skinheads, y un grupo de skinheads, sabe? De los carecas. sí, de los calvos, Eles são muito nacionalistas. ellos son muy E na nacionalistas. época que eu estava na Polônia, era a região que tinha menos pessoas de outro país. Y en la época en la que yo estaba en la Polonia, estaba en la región que tenía menos personas de otro país. E eles olharam para mim e falaram: o que você está fazendo aqui no nosso país? Y ellos me vieron y me dijeron, ¿tú qué estás haciendo en nuestro Nós não país? queremos você. Me empurraram, queriam me bater. Nosotros no te queremos a ti. Y me empujaron y me querían pegar. E naquele dia eu entendi Y ese día entendí que se não fosse pelo meu amor ao Senhor, que si no fuera por mi amor al Señor, eu teria ido embora. yo me hubiera ido. Vocês entendem? ¿Entienden? Mas o amor de Deus que nos constrange Pero el amor de Dios que nos me constricta levou a amar e ter compaixão. nos lleva a amar y tener compasión. Por isso que é muito importante nós entendermos que a missão é do Senhor. Y por eso es muy importante entender que la misión es del Señor. Então agora eu vou falar Deus com uma missão. Entonces voy a... disculpa. Agora eu vou falar Deus Ahora voy a hablar com uma missão. Dios con una misión. Missio Dei. Missio Dei. Eu vou falar, você vai entender. Ok. Missio Dei. Pode falar. Missio Dei. Ok? Dr. David Bosch, de 1929 a 92, era um conhecido missiólogo sul-africano. El doctor David Bosch de 1929 era un misionero muy conocido. Era um conhecido missiólogo sul-africano, Era un misionero muy conocido sudafricano. que, citando um documento lido pelo famoso teólogo sistemático Karl Barth, Que citando un teólogo muy reconocido llamado o nome é só um Karl Barth. detalhe. O nome é só um detalhe. Los nombres son certo? detalle. Numa conferência missionária, Estaba en una conferencia misionera. ele explica que Barth articulou a missão como uma atividade do próprio Deus. Él, Que a missão é uma atividade él do explica, próprio Deus. él explica que la misión es una actividad de Dios mismo. E ele explicando o conceito, escreve: Y él explicando este concepto escribió: na tentativa de incorporar o conceito de Missio Dei, pode-se dizer o seguinte: en la tentativa de incorporar el concepto de Missio Dei, se puede decir lo siguiente. na nova imagem, a missão não é primordialmente uma atividade da igreja, La misión no es primordialmente una actividad de la iglesia, mas um atributo de Deus. pero un atributo de Dios. A missão é, portanto, vista como um movimento de Deus para o mundo. La misión es, por lo tanto, vista como un movimiento de Dios para el mundo.
A missão tem sua origem no coração de Deus. La misión tiene su origen en el corazón A de Dios. missão é uma atividade do próprio Deus. La misión es una actividad de Dios Em mismo. outras palavras, Deus é um Deus missionário. En otras palabras, Dios es un Dios misionero. Amém? Como é que a gente vê isso na Bíblia? Claro que Deus é o Deus missionário. Cuando vemos esto en la Biblia, es claro que Dios es un Dios misionero. Toda a iniciativa de salvar o mundo partiu de quem? Toda la iniciativa de salvar al mundo partió de Él, Partiu de Deus. partió de Dios. A iniciativa sempre foi de Deus. La iniciativa siempre fue de Dios. Nós, igreja, Nosotros, la iglesia, somos parte de um projeto, de um movimento que é do próprio Deus. somos parte de un movimiento que es del propio Dios. E isso é muito importante nós entendermos como igreja. Y esto es algo muy importante que entendamos como iglesia. Deus está em missão. Dios está en las misiones. E o nosso chamado é participar da missão que Ele está. Y nuestro llamado es participar de las misiones en Deus las que Él está. Deus está em missão em Bogotá. Dios está en misión en Bogotá. Amém? Amén. Deus quer alcançar essa cidade. Dios no. Deus quer alcançar esta Dios quiere cidade. alcanzar esta ciudad. Deus quer alcançar este país. Dios quiere alcanzar este Deus país. está em missão neste país. Dios está en misión en este E o que é país. que a igreja tem que ¿Y fazer? qué tiene que hacer la iglesia? Senhor, qual a minha parte nesse projeto? Señor, ayúdame a hacer mi Eu parte en quero este fazer proyecto. parte do projeto teu. Yo quiero ser parte del proyecto, Essa é a Dios. nossa resposta como igreja. Esta es nuestra respuesta Esta é como a nossa iglesia. resposta como pessoa, como crente. Esta es nuestra respuesta como creyentes. Todo pregador prega sobre Abraão. Todo predicador predica sobre Abraham. Quando você lê Gênesis 12, 1 a 3, Cuando vemos en Génesis 12, del 1 al 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, dice así: Entonces el Señor dijo a Abraham: Sal de la tierra de tus padres y de tus parientes y de tus padres, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. y ve a la tierra que yo te mostraré. Farei de você um grande povo, Haré de ti un gran e o pueblo, abençoarei. y te bendeciré, Tornarei famoso o seu nome, y pondré en renombre tu nombre, e você será uma bênção. y serás una bendición. Abençoarei os que te abençoarem, Bendeciré a los que te bendigan, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. maldicionaré a los que te E maldigan. por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Y por medio de ti todas las personas de la Dios tierra serán bendecidas. Estava em missão. Dios estaba en misión. Deus queria abençoar todos os povos. Dios quería bendecir a todos los pueblos. Então Deus escolheu alguém, Entonces Dios escogió a liberou alguien uma promessa e diz: através de você os povos serão abençoados. y le dio una promesa: a través de ti los pueblos serán bendecidos. De quem foi a iniciativa de abençoar? ¿De quién fue la iniciativa de bendecir? Foi de Abraão? ¿Fue de No. Abraham? Foi de Deus. Fue de Dios. Então é importante nós entendermos que Deus amou o mundo. Entonces es importante que entendamos que Dios amó al A mundo. missão está em Deus. La misión está en Dios. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Por meio da grande promessa de Deus a Abraão, Por medio de la gran promesa de Dios a Abraham, sabemos do compromisso pleno e eterno da aliança, sabemos del compromiso eterno de la alianza, com a missão de abençoar as nações por intermédio de Abraão. con la misión de bendecir a las naciones por medio de Abraham. Então, Deus é o Senhor da missão. Entonces Dios es el Señor de la misión. Ponto 2. Disculpa. Ponto 2. Punto número 2. A humanidade com uma missão. La humanidad como misión. A humanidade também tem uma missão. La humanidad también tiene una A misión. irmã Cristina foi muito bem quando ela estava falando aqui sobre a questão do mundo atual. La pastora Cristina fue muy certera cuando estaba hablando sobre la condición del mundo actual. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Tú tienes una misión, A yo tengo una humanidade tem uma misión. missão. ¿Quién? A humanidade La tem uma humanidad missão. tiene una misión. Gênesis 1:8. Génesis Vamos 1:8. entender qual é a nossa missão? Vamos a entender cuál es É nuestra muito misión. importante, o Espírito Santo está falando. Es muy importante, el Espíritu Santo está hablando. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: Dice así: Dios nos bendijo y dijo: sejam férteis
sean fértiles e multipliquem-se, y multiplíquense. encham e subjuguem a terra. Juzguen la tierra. Llenem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, Dominen sobre los peces del mar, sobre as aves do céu sobre las aves del e cielo sobre todos os animais que se movem na terra. y sobre todos los animales que se mueven en la tierra. Nos primeiros capítulos da Bíblia vemos a humanidade com uma missão. En los primeros capítulos vemos a la humanidad con Qual una era a missão misión. para a humanidade? ¿Cuál era la misión para la humanidad? Hã? Encher a terra, sujeitá-la, dominar e o restante da criação. Someter la tierra, dominarla E cuidar do restante da y criação. cuidar la creación. Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. En el Génesis 2:15, Dios coloca a Adán y a Eva para que cuiden y cultiven el Edén. Então, nós temos uma missão. Entonces O nosotros ser tenemos humano una tem uma misión. missão. E a pastora falou muito bem. La pastora lo dijo muy bien. Queridos, Deus colocou a terra não para nós destruirmos. Ella dijo, Dios puso la tierra, pero no para que la destruyéramos. Não foi para isso, não. Deus nos colocou para nós cuidarmos dela. Dios nos colocó para que la cuidáramos. Nós desfrutamos dela, Nosotros disfrutamos mas de nós ella. temos uma missão, uma responsabilidade de cuidá-la. Pero tenemos una Esa fue misión una y una misión que responsabilidad. Deus deu ao ser humano. Y una responsabilidad de cuidarla y es una É o que a misión Bíblia de Dios. diz. É o que a Bíblia diz. Es lo que la Biblia dice. E quando você lê lá também em Romanos, diz que a natureza, ela geme, E quando- esperando redenção. Y cuando ustedes leen Romanos, dice que la tierra gime esperando la Por redención. causa do pecado. Por Nós causa temos do uma pecado. responsabilidade, nós temos uma missão. Nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos una misión. Então, a autoridade dada aos homens é moderada por mandamentos paralelos da narrativa complementar, cultivar, guardar o jardim. Então, o homem tem uma responsabilidade de cultivar, guardar o jardim. Entonces, esa autoridad es dada para los hombres para que moderen y cuiden del jardín. Y que cuiden del jardín. Eu vou correr aqui que meu horário tá correndo. Voy a correr para que se me está pasando el tiempo. Eu só estou na página 3. Entonces, vamos a la página 3. Então, o propósito da existência da espécie humana no planeta Entonces, el propósito de la especie humana en el planeta flui do propósito que o próprio Deus tem com a criação. fluye del propósito que Dios tiene con la creación. Deus nos criou para a sua glória. Dios nos creó para su gloria. Deus nos colocou no jardim para desfrutarmos do jardim. Dios nos puso en el jardín para que Deus cuidáramos y disfrutáramos não del nos jardín. criou para a morte. Dios no nos creó para muerte. A morte é um desafio. La muerte es un desafío. Sim. La muerte es un desafío Que Jesus já venceu, que aleluia. Jesús ya venció. Por isso temos esperança. Por eso tenemos Amén. esperanza. Mas precisamos compreender, Pero necesitamos porque confiar é en um Dios. processo dentro de missões. Aí você vai entender que Deus tem a iniciativa. Porque es un proceso de misiones y ahí vas a entender que Dios tiene la iniciativa. O ser humano tem uma missão El ser humano tiene una de misión cuidar daquilo que Deus mandou que eles de cuidassem. cuidar aquello que Dios mandó que cuidara. Agora, 2.3, Israel com uma missão. Punto 2.3, Israel como una misión. Israel também tem uma missão. Israel también tiene una misión. Amém? Amém. Gálatas 3,14. Gálatas 3:14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Esto para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegase también a los gentiles. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Nós amamos Israel, amém? Nosotros Eu oro amamos por a Israel Israel, constantemente. Yo oro por Israel constantemente. Israel passou a existir como um povo com uma missão. Israel pasó a existir como un pueblo con una Por que misión. foi que Deus criou Israel? ¿Por qué fue que Dios creó a Israel?
Deus confiou uma missão a Israel. Porque Dios confió una misión para Israel. Então, que essa missão que foi confiada pelo próprio Deus, com um propósito maior de abençoar as nações. Entonces esa misión que Dios le puso a Israel era cumplía un propósito mayor de bendecir a las naciones. Toda iniciativa parte de Deus. Toda la iniciativa parte de Nós Dios. temos uma missão, Israel tem uma missão. Nosotros tenemos una misión, Israel tiene E una a misión. missão de Deus para Israel era abençoar as nações da terra. La misión de Israel, de Dios para Israel, era que bendicieran a todos los pueblos de la As tierra. nações. A eleição de Israel não significa a rejeição das outras nações. La bendición de Israel no significa rechazo a las otras Algumas naciones. pessoas dizem assim, mas por que Deus ama tanto Israel? Por que Israel? Algunas personas dicen, pero ¿por qué es que Dios ama tanto a Tem crente Israel? que fica enciumado. Y que quedan con envidia. Não sei se é inveja, ciúme é inveja? Ciúme, zeloso, Celos. Celoso. Sí, celoso. né? Fica zeloso. Por que Israel? Por que não a igreja? Deus escolheu Israel para abençoar as nações da terra. Ele decidiu. Que Dios escogió a Israel para bendecir a las naciones de la tierra. Él escogió. Porque a iniciativa é de Deus. Porque la iniciativa A es de missão Dios. é de Deus. La misión es de Dios. Então Israel conhecia a identidade do Deus vivo, Entonces Israel conocía la identidad del Dios vivo, do Deus verdadeiro. del Dios verdadero. Portanto, foram incumbidos de ser testemunhas dele pelo mundo. Por eso fueron llamados a ser testimonio de ellos para el mundo. Esse era o propósito de Israel e sempre foi. Ese fue el propósito de Israel. Amém? Olha só que coisa interessante. Amanhã, se o pastor me permitindo, eu vou pregar de manhã. Miren qué tan interesante. El pastor me permitió hablar por la mañana. E eu vou falar um pouquinho desse profeta chamado Elias. Me va a permitir predicar por la mañana y voy a hablar de este profeta llamado Elías. Todo mundo já pregou sobre Elias e os profetas de Baal. Todas las personas ya predicaron sobre Elías y los profetas de Baal. Oi, já pregou? Todo mundo já pregou, já ouviu essa mensagem. Ustedes ya oyeron ese Mas o mensaje, ¿no es cierto? interessante, por que daquele confronto? Pero lo interesante es el porqué de ese enfrentamiento. Qual era o objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Fazer o nome de Deus engrandecido e conhecido. Hacer el nombre de Dios conocido y engrandecido. Se Baal é Deus, sirvam a Baal, mas se Jeová é Deus, então sirva a Si Jeová. Baal es su Dios, Sirvam. sírvanlo. Mas se Deus é o verdadeiro Deus, Pero si Dios es el verdadero Dios, então Israel tinha uma missão de revelar Deus. entonces Israel tenía una misión de revelar Essa era a a Dios. sua missão. Esa era su misión. Eu vou quase concluir aqui, porque eu tenho 5 minutos, se me parece. Yo- Então, eu vou falar agora sobre 2.4. Bueno, ahora vamos a hablar del punto 2.4. Nós já vimos a missão de Deus como seu da missão, nós, os seres humanos, com uma missão, Israel com a missão, Ya vimos a Dios como la misión, a nosotros como misión, Israel como misión, e agora vamos ver Jesus com a missão. y ahora vamos a ver a Jesús como misión. Eu espero que eu conclua aqui, porque o tempo se vai. Y vamos a concluir aquí porque se está acabando el tiempo. A voz de seu pai em seu batismo combinou a identidade do servo em Isaías com a do rei messiânico de Davi. La voz de su padre en el bautismo combinó la identidad de su siervo en Isaías como la del rey mesiánico de David. O que foi que o Espírito Santo falou? Veio sobre Jesus e uma voz foi ouvida que dizia o quê? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo habló? Vino una luz que descendía en él. ¿Y qué fue lo que dijo? Aleluia! Então aqui Deus traz a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Este é meu filho amado. Entonces acá Dios trae la identidad de su hijo amado. Este es mi hijo amado. Isaías 42:1 diz assim: Isaías 42:1 dice así: Eis o meu servo, Elías mi siervo. a quem sustento, Él es mi siervo a quien sustento. o meu escolhido, Mi escogido, em quem tenho prazer. en quien tengo placer. Porei nele o meu espírito, Puse en él mi espíritu e ele trará justiça às nações. y él traerá justicia a las naciones.
Essas dimensões da identidade e do papel de Jesus eram reforçadas pelo senso de missão. Desculpa, pode repetir. Essa identidade de Jesus está reforçada pelo sentido de missão. Esa identidad de Jesús está reforzada por el significado de misión. Jesus tinha uma missão, ou não? Jesús tenía una misión, ¿o no? E você vai entender que tudo aqui vai convergir nele. Y usted va a entender que todo va a convergir en él. Isaías 49:6 diz assim, ele diz: Isaías 49:6 dice así, él dijo, é coisa pequena demais para você ser meu servo? es cosa pequeña de más para Pode ti ler ser mi todo. siervo, para restaurar las tribus de Jacob, traer de vuelta aquellos de Israel que yo guardé. También haré de ti una luz para los gentiles, para que tú lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Então, através de Jesus, a salvação até os confins da terra. Entonces, a través de Jesús va la salvación hasta los confines de la tierra. A missão do servo La misión del siervo consiste tanto em restaurar Israel, consiste en restaurar a Israel, como ser agente da salvação de Deus para os confins da terra. como ser o qué? Como ser o agente, aquele que Y como provê a ser el salvação. agente que de profesa la salvación. salvación a los confines de la tierra. A missão de Deus determinava a missão de Jesus. La misión de Dios determina la misión de Jesús. Então é muito importante entendermos isso. Entonces es muy importante entender esto, Porque na pessoa de Jesus, porque en la persona de Jesús então se completa o plano de Deus. se completa el plano de Dios. Era um processo. A iniciativa vem de Deus. Era un proceso, la iniciativa venía de A Dios. missão é de Deus. La misión es de Ele Dios. dá missão para o homem. Es una misión para el hombre. Cuidar daquilo que ele deu. Cuida lo que Él te dio. Deus dá uma missão então para Israel. Dios da entonces una misión para Fazer o seu Israel. nome conhecido. Haz mi nombre conocido. E Deus dá a missão para o seu filho. Y Dios da una misión De para su hijo. salvar a humanidade. De salvar a la humanidad. Então toda a Bíblia está direcionada para Y missões. toda la Biblia está entonces direccionada para las De misiones. Gênesis a Apocalipse. De Génesis a Você Apocalipsis. vai entender Vas a entender que a missão que la misión de Deus, de Dios, ela vai se desaguar lá no final. ella se va a desenvolver en el final. Quando você vai ler lá em Apocalipse Cuando lees en Apocalipsis, 5, 12, 13. Apocalipsis 5, 12 al 13, E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, y cantaban a grande voz, digno que es el foi Cordero, morto de receber, eh, que foi morto ellos cantaban en un potente coro, receber. digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, Pode continuar. y las riquezas, y la sabiduría, y la fuerza, y el honor, y la gloria, y la bendición. Sim, pode continuar até o 13. 12, Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. 13. Porque só o Cordeiro, Porque es el Cordero. ao que está sentado no trono, é o Cordeiro. Aunque está sentado en el Só trono, es un ele Cordero. é digno, Solo Él es porque digno. através dele Porque a a través de Él salvação nos alcançou, aleluia. la salvación nos alcanzó. Missões é o coração de Deus. La misión es el A corazón de missão Dios. é de Deus. La misión es de E nós Dios. precisamos entender. Y necesitamos entenderlo. Então nós somos chamados para nós não somos chamados para fazer como igreja. Entonces nosotros somos llamados para actuar como iglesia. Nós somos chamados para ser como Cristo. Nosotros somos llamados para ser como Cristo. Não somos chamados para fazer. Disculpen, no somos llamados para ser, somos llamados. Não somos chamados para fazer. Não somos somos chamados para ser. Sí, no somos llamados para hacer, somos llamados para ser. Ser como Cristo. Para ser como Cristo. Porque só a Ele a glória. Porque solo a Él es la Só a Ele gloria. a glória. Solo a Él es la gloria. Escute o que eu vou falar aqui que é muito importante. Escucha lo que voy a hablar porque es muy importante. Se a igreja não se desglorificar, Si la iglesia no se desglorifica,
ela não glorifica a Deus. entonces no glorifica a Dios. A maior barreira para glorificar a Deus é o próprio homem. La barrera más grande para glorificar a Dios es el propio hombre, Porque pelo seu desejo de se glorificar. por su deseo de glorificarse a sí mismo. É muito importante. Es muy importante. Eu ando por muitos lugares neste mundo. Yo voy por muchos lugares misioneros Eu ouvi de uma igreja na Nigéria. y oí de una iglesia en Nigeria É enorme. enorme, Ela é muito grande. es muy grande, E lá cantam louvores ao pastor. y ahí cantan alabanzas al pastor. E sabe o que é o pior? ¿Y saben qué es lo peor? É que o pastor aceita. Es que el pastor lo acepta. A ele a glória. A él sea la Só gloria, a ele a glória. solo a él. A minha glória não compartilharei, diz o Senhor. A minha glória não compartilharei, diz o Senhor. No compartiré mi gloria, dice el Señor. A missão da igreja é também orar. La misión de la iglesia es también de orar, A comunhão, la comunión, ajudar o necessitado. ayudar al necesitado, Pregar o evangelho. predicar el evangelio, Pregar a santidade. Pregar a santidade. predicar sobre la santidad. Mas não apenas isso. Pero no solo eso, A missão da igreja la misión de la iglesia é servir es servir ao Senhor Jesus. al Señor Jesús. Essa é a missão da igreja. Esa es la misión de la iglesia. Somente Deus pode entregar ao Cordeiro o poder, Solamente Dios puede entregarle al Cordero poder, porque só Deus tem o poder. porque solo Dios tiene el poder, A honra e a glória, la honra y la gloria, porque somente Deus as tem. porque solamente Dios las tiene. Mas a igreja precisa entregar ao Cordeiro Mas la iglesia tiene que entregar al Cordero a riqueza, las riquezas, a sabedoria, la sabiduría, a força la e o fuerza louvor. y la alabanza. Assim ela servirá ao Senhor. Y así ella servirá al Señor. A missão da igreja é servir ao Cordeiro de Deus. La misión de la iglesia es servir al Cordero de Dios. Obedecer a Deus é algo sobrenatural. Obedecer a Dios es algo sobrenatural. É uma ação do Espírito Santo. Es una acción del Espíritu O Santo. homem natural não consegue obedecer. El hombre natural no consigue Só na obedecer. entrega a gente se submete, na obediência ao Senhor. Solo en la entrega, solo en obediencia podemos hacer. Amém? Amén. Estou aqui só terminando que eu tenho um minuto. Entonces acá voy a terminar muy rápido Eu porque sou solo me queda un minuto. muito cuidadoso com o horário. Porque soy muy cuidadoso con el tiempo. Atos, capítulo 13, Hechos capítulo 13. fala sobre o servo do Novo Testamento. Habla del siervo del Nuevo Testamento. Não precisa nem ler todos, mas tem duas descrições aí para servos. Um é dolos. Habla de las descripciones de siervos y una de ellas es dolos. Dolos quer dizer escravo, Dolos quiere decir esclavo, que é aquele que acompanha o seu Senhor Que para cumprir o desejo do seu coração. que es aquel que acompaña a su Señor para cumplir los deseos de su corazón. Seria aquele escravo que tem um compromisso direto com Deus, Ser ese esclavo que tiene un compromiso directo con Dios que o serve pessoalmente. y le sirve personalmente. Temos a palavra para diáconos, Tenemos la palabra para que é aquele diáconos, mordomo, aquele que serve ao Senhor através da comunidade, que es aquel que sirve al Señor a través de que la são comunidad, sensíveis às necessidades do corpo, que son sensibles a las necesidades del física e cuerpo espiritual. y a las necesidades espirituales. Nós somos chamados pelo Senhor de servo. Aliás, eu tenho uma Nosotros mensagem sobre somos isso. llamados para servir. Nós ao Senhor. somos servos. Nosotros somos siervos. Nós somos dolos. Nosotros somos dolos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra servo foi mudada, de escravo, foi mudado porque na literatura inglesa, quando se falava de escravo, era muito pesado pela questão da famosa politicamente correta. Déjenme decirle una cosa, la palabra siervo fue cambiada porque en el contexto americano era algo, en inglés era muy difícil el contexto por la política correcta. Porque a palavra escravo ela é muito pesada. La palabra esclavo era una palabra muy Mas a pesada. palavra dolos Pero la palabra não dolos, pode ser esclavo, traduzida para servo. no puede ser traducida como Ela é siervo. escravo. Es esclavo.
Nós somos escravos do Senhor. Nosotros somos esclavos del Señor. Você quer ser escravo de Jesus? ¿Tú quieres ser esclavo de Jesús? Ele é meu mestre. Ele é nosso mestre. Él es nuestro maestro. Ele é nosso Senhor. Él es nuestro Señor. Eu sei que muita gente não quer ouvir esse tipo de mensagem. Yo sé que muchas personas no quieren oír ese tipo de mensaje. Mas fala-se da história do escravo da orelha furada. Pero se habla de la historia del esclavo con la oreja Que era perforada. aquele que ainda que tinha liberdade, Que era aquel que aunque tenía libertad, ele furava a sua orelha para dizer: eu não quero ser livre, eu quero servir ao meu mestre. él perforaba su oreja para decir, yo no quiero ser libre, quiero servir a mi Eu maestro. não sei quanto a vocês, mas eu sou escravo da orelha furada para Jesus. Yo no sé en cuanto a ustedes, pero yo soy esclavo con la oreja perforada para mi Señor Jesús. Amo servi-lo. Eu não tenho como seguir mais aqui um pouquinho adiante, não, porque já deu meu horário. Tá bom, pastor? No puedo continuar acá porque ya se Mas acabó mi horario. ainda vou continuar com os estudos e a gente vai dar prosseguimento aí sobre toda a terra que adore, e tem muito mais coisas sobre missões aqui, só praticamente uma introdução para nós. Mas, queridos, deixa eu falar para vocês, encerrando e fechando aqui. Olha só. Pero vamos a continuar hablando más adelante sobre la tierra y el propósito de que le adoren. Pero queridos, vamos a hablar acá algo. Não existe nada mais extraordinário do que estar fazendo a obra missionária para o Senhor. No existe nada más extraordinario que estar haciendo la obra del Señor. Porque nós apenas vamos fazer parte do que Deus está fazendo. Porque vamos a estar apenas haciendo parte de lo que Dios está haciendo. Amém? Porque a obra é dele. Porque la obra es de Él. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. A Él toda la honra y a Él Para toda la todo gloria. sempre. Amém.